Avançando aqui, deixa eu falar um pouco sobre o Kelly e o Simonton, né? Então você tem o Kelly, que é uma figura fantástica, ele é um médico, o Robert Kelly. Ele teve uma atuação pioneira na Ilha da Madeira, tá certo? E nas palavras de Porto Filho, ele estabeleceu o primeiro serviço sistemático de evangelização no Brasil. Elben Lane César destaca que Kelly foi o pioneiro do presbiterianismo na Ilha da Madeira e o pioneiro do congregacionalismo no Brasil. Um dos primeiros médicos missionários das missões modernas e um modelo de ministério bivocacionado. Kelly, ele foi um missionário bivocacionado, ele bancava a ida dele nos países. Então ele fez missão do bolso. Nenhuma igreja o enviou, tudo bem? Ele era um médico extremamente competente e ele ajudou o Brasil nas epidemias de febre amarela. Inclusive Simonton morreu, né, acometido da epidemia. E Kelly, ele foi um dos grandes médicos que ajudou o Império na época das epidemias no Brasil. Então, ele era uma figura que tinha acesso ao imperador, ele tinha acesso à corte, ele era uma figura importante. O trabalho de evangelização deles usava a escola dominical como método. Eles implantavam escolas dominicais e eles abriam trabalhos de evangelização. E Kelly foi uma figura muito importante, né? Kelly foi o pioneiro do presbiterianismo da Ilha da Madeira e o pioneiro do congregacionalismo no Brasil, um dos primeiros médicos missionários da história das missões modernas e um modelo de ministério bivocacionado. Fruto do seu trabalho foi a organização da Igreja Evangélica Fluminense, que se tornou a matriz do congregacionalismo no Brasil. A organização da primeira escola dominical do Brasil, do primeiro inário evangélico brasileiro, com músicas de sua autoria e vasta contribuição da sua esposa, né? Então essa foi a figura do Kelly, né? E Kelly, gente, ele foi uma figura muito importante para o próprio Simonton, porque ele ajudou Simonton na fase que Simonton chega ao Brasil. Então, Kelly também foi destacado combatendo surtos epidêmicos, né, de cólera em Petrópolis e febre amarela no Rio de Janeiro. Então, Kelly é uma figura a ser estudada, né? É uma biografia que transcende o congregacionalismo. O Kelly, ele tinha que ser uma figura que nós, protestantes brasileiros, deveríamos estudar como um herói. Ele é um herói da causa evangélica no Brasil, né? Então, é uma figura maravilhosa. O outro ponto importante para nós, né, é o Simonton. Porque são desse inário deles, que eles criaram, que foram absorvidos no nosso inário. Então, assim, tem contribuição. Você vai achar Sarah Kelly lá no inário presbiteriano. Em 12 de agosto de 1858, Archibald Green Simonton chega ao Rio de Janeiro para estabelecer a missão presbiteriana. Ele nasceu em West Hanover Township, Pensilvânia, Estados Unidos. Passou a infância na fazenda da família, denominada Antígua. Seus pais eram o médico e político William Simonton e Dona Martha Davis Snowglass, filha de um pastor presbiteriano. Simonton era o mais novo de 9 irmãos, concluiu seus estudos secundários em Harrisburg, capital do estado, e formou-se na faculdade de Nova Jersey, a futura Universidade de Princeton, em 1852. Após trabalhar como professor no Mississippi por cerca de 1 ano e meio, ingressou no Seminário Teológico de Princeton, fundado em 1812, tendo estudado com o grande teólogo Charles Hodge. Concluindo seus estudos, foi ordenado e chegou ao Brasil em 1859. Né? Então, veja aí, essa é a figura conhecida do Simonton, né? Ele deixou um legado importante, tendo organizado a primeira igreja, o primeiro presbitério, o primeiro sínodo presbiterianos, primeira escola evangélica, da onde tem origem o Instituto Mackenzie, e se origina o primeiro seminário e o primeiro ministro do evangelho autóctone, ordenado em solo pátrio, o ex-sacerdote católico José Manuel da Conceição. Então, olha, ele fez tudo isso, tendo uma vida muito breve,
foi uma vida totalmente consagrada ao Senhor e à obra missionária, né? Então, essas iniciativas do Kelly, do Simonton, naquela moldura maior que eu falei, elas já estão na moldura do chamado protestantismo de missão. Você consegue perceber a diferença do de migração para o de missão, né? Então, o protestantismo de missão, ele é intencional. É a chegada intencional, enviado ou financiado por financiamento próprio, de pessoas que vêm para evangelizar e desbravar a terra, proclamar o evangelho e plantar igrejas. Então, essa é a ideia do chamado protestantismo de missão. Ele vem com aquela estratégia, porque ele é médico, ele pode ir para qualquer lugar e ele é muito bem-vindo. Então ele era um médico. Mas ele vem primeiro, então isso ajudou Simon. Percebe Por exemplo, na Ilha da Madeira, o Kelly foi expulso. Ele saiu foragido da Ilha da Madeira. Tem até um episódio engraçado, que dizem que ele saiu vestido de mulher, alguma coisa assim, que ele teve que sair, igual o apóstolo Paulo, às vezes. Dava no pé dos lugares, assim. E aí, então ele é presbiteriano de origem, né? Usava o kilt já. Né? Então, tem uma história da fuga dele da Ilha da Madeira, que vocês pesquisem depois, que é bem interessante. Parece que ele sai numa situação meio engraçada da Ilha da Madeira, tentando driblar alguma perseguição, porque a Ilha da Madeira é muito mais fechado que o Brasil naquela época, né? Mas, gente, esse protestantismo de missão, ele vai atuar no Brasil até mais ou menos a década de 50 do século 20. Concorda comigo? Até mais ou menos a década de 50, 60, e aí começa a chamada retirada dos missionários. Não é isso? Aí as missões são transferidas para a Igreja Nacional e começa essa transição, saída dos missionários e a incorporação da Igreja brasileira. Tanto é que a Constituição da Igreja é de 1950. Então, quando você começa a observar a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil que nós temos, ela é da década de 50. Então, esse movimento aconteceu em todos, nos metodistas, nos batistas, nos presbiterianos, né? E aí nós começamos a falar da Igreja Nacional, a Igreja Presbiteriana do Brasil já autóctone e transicionada para uma liderança nacional. Então, essa igreja ela vai se organizando, ela herda iniciativas dos missionários, templos, instituições, né? E ela tem o dever agora de começar a expandir com as próprias pernas, né? Tem um dado estatístico, somando hoje todos os segmentos do presbiterianismo do Brasil, nós temos aproximadamente 1 milhão de fiéis. A IPB, segundo o dado do Alderito Souza Matos, nesse site que eu mostrei, nós temos aproximadamente 700 mil, certo? A IPI deve ter 200, 250 mil fiéis, são os dois maiores segmentos. E aí você junta nos outros 50 mil, você junta tudo quanto é presbiteriano que você já ouviu falar. Presbiteriana renovada, presbiteriana conservadora, presbiteriana ortodoxa, presbiteriana que você nem sabe que existe, unida ali que é liberal, todas elas. Quando eu falo unida, não é a igreja que o Roster é pastor. Essa é uma igreja local, né? Quando eu falo unida, eu estou falando da denominação unida, que é uma denominação que hoje tem uma teologia progressista ou liberal, né? Mas você tem que somar todos para dar 1 milhão. Agora, o dado curioso, até a década de 50, o presbiterianismo era o maior ramo evangélico do país. Então, vocês evangelistas em formação hoje, vem a pergunta, o que aconteceu que os missionários entregaram à igreja, com a gente sendo a maior denominação evangélica do país, e agora que está sob a nossa gestão, nós somos um traço estatístico abaixo de todas as outras. A gente ganha só dos luteranos e olhe lá.